Começa agora. Aedas no ar. Oi, que bom ter você por aqui. Eu sou Lucas Jerônimo e este é um programa da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Fique com a gente e saiba mais sobre a situação atual da região. No programa de hoje você vai ouvir as diferenças entre titulação e certificação, notícias dos projetos de demandas das comunidades, o anexo 1.1 e mais informações sobre o novo plano de trabalho da Aedas. É notícia, é informação agora. Ô gente, e antes de prosseguir aqui, é preciso registrar que a Justiça suspendeu a ação criminal contra o ex-presidente da Vale no caso de Brumadinho. A decisão da segunda turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região foi unânime, ou seja, todos os juízes votaram favoráveis ao ex-presidente da mineradora e concedeu habeas corpus para Fábio Schwartzman nesta quarta-feira, dia 13 de março. E é claro, essa decisão causa ainda mais indignação nos familiares das joias e atingidos que há mais de 5 anos exigem justiça diante do tamanho do desastre e crime de responsabilidade da Vale. Você está ouvindo Aedas no ar. Na semana passada, falamos aqui na nossa prosa semanal sobre uma Assembleia Geral que aconteceu no Tejuco, em Brumadinho, sobre a identidade quilombola da comunidade Sanhudo. Pois bem, esse é um tema importante e que tem tudo a ver com os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Hoje, vamos seguir aprofundando sobre as diferenças entre titulação e certificação. Quem chega mais para nos explicar sobre esse assunto é a Jaqueline Correia, técnica da equipe de povos e comunidades tradicionais da Aedas. Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. Olá, Lucas. Olá, ouvintes do Aedas no ar. Ô, Jaqueline, para contextualizar o tema para os nossos ouvintes, eu gostaria que contasse para a gente o que representa o território para as comunidades tradicionais. Lucas, os povos e comunidades tradicionais se caracterizam por suas relações com o território em dimensões socioculturais coletivas, marcadas por modos de vida diferenciados e compreensões próprias, de mundo. Esse território é um fator central, os territórios tradicionais, para que essas comunidades mantenham suas formas tradicionais de vida e possam, dessa forma, garantir a reprodução cultural, social e econômica da comunidade. Qual é o primeiro passo para uma comunidade ser reconhecida como uma comunidade tradicional, Jaqueline? O primeiro passo é a autoidentificação. E o que é autoidentificação? A autoidentificação é o direito de comunidades tradicionais de se reconhecer a si próprio como coletividades específicas, afirmando suas identidades, suas formas próprias de se organizar, de se relacionar com o território, ou seja, é o direito dessas comunidades de autodeterminar-se. Não cabe ao Estado ou qualquer outra entidade externa da comunidade realizar o reconhecimento dessas comunidades enquanto comunidades tradicionais, pois a autodeterminação é o critério fundamental e, assim, em observância ao direito de autoidentificação, de autorreconhecimento, cabe ao poder público, ao Estado, o dever de adotar mecanismos específicos, políticas específicas para atestar a própria autoidentificação de uma comunidade tradicional. Falando do dever do poder público com os povos autoidentificados, temos a certificação da autoidentificação de povos e comunidades tradicionais, não é mesmo? Nos explique um pouco sobre ela. É o caso das comunidades quilombolas, por exemplo, onde a autoatribuição, a autoidentificação, ele é o principal critério para a identificação dessas comunidades. Após a comunidade se reconhecer como comunidade tradicional quilombola, ela deve registrar essa autodeclaração em uma ata de assembleia comunitária. A comunidade, que se assim ela tiver interesse, ela vai procurar a Fundação Cultural Palmares
para a expedição de sua certidão de auto-identificação de comunidade enquanto remanescente de quilombo. E por que a Fundação Palmares? Porque a Fundação Cultural Palmares é a instituição responsável, por lei, para emitir essa certificação. Essa certificação garante acesso a políticas públicas específicas, como, por exemplo, assistência técnica e jurídica ofertada pela própria Fundação Cultural Palmares, bem como várias outras políticas públicas específicas voltadas para comunidades quilombolas. Jaqueline, e o que é necessário para uma comunidade solicitar a certificação de autoidentificação? Para o processo de certificação para comunidades quilombolas, é necessário que a comunidade quilombola procure a Fundação Cultural Palmares e junte documentos para que essa certificação aconteça. A Fundação Cultural Palmares ele pede o histórico da comunidade, a ata de reunião da Assembleia e o preenchimento do próprio formulário de requerimento, de certificação. Durante a análise da Fundação Cultural Palmares sobre o processo de certificação, ela pode solicitar ajustes desses documentos e, caso também seja necessário, a Palmares ela realiza visita técnica para tirar alguma dúvida ou requerer mais informações. Para checar mais informações, nossa orientação é que procure o site da Fundação Cultural Palmares, que lá é possível encontrar o passo a passo, é possível acessar o próprio formulário de requerimento, e ainda mais outras informações sobre o processo de certificação. Ainda sobre o processo de regularização do território, o que é a titulação de terras de comunidades tradicionais? Então, Lucas, a titulação de terras é um procedimento diferente da certificação. A certificação, como a gente falou, é um procedimento mais simples, realizado pela Fundação Cultural Palmares. A titulação de terras se refere a um longo e complexo procedimento para a demarcação, a delimitação, o reconhecimento e a outorga do título de propriedade definitiva de um território que é tradicionalmente ocupado e utilizado por uma comunidade tradicional. E esse procedimento ele possui orientações legislativas específicas, possuem leis, normas que vão aí dizer como deve ser realizado esse procedimento. Esse procedimento de titulação de terras é uma medida de proteção aos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, é uma ação de reparação sócio-histórica em razão das desigualdades do acesso à terra, consequência de todo o processo colonial que o Brasil foi constituído. E de quem é o dever de fazer procedimento, de emitir os títulos de propriedade para comunidades quilombolas? É o Estado. O Estado, por meio da própria lei, por meio das normas, é quem tem o dever de emitir título de propriedade definitiva para terras ocupadas e utilizadas por comunidades tradicionais. No caso de comunidades quilombolas, especificamente, esse dever do Estado e esse direito das comunidades tradicionais está expressamente determinada pela Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 68 da ADCT, que são atos das disposições constitucionais transitórias. A autoidentificação, certificação e titulação de terras se relacionam de que forma? Ambas são medidas do poder público. A certificação se trata do poder público atestar o direito da autodeclaração, do autorreconhecimento, e, a partir disso, viabilizar acesso de políticas públicas específicas para as comunidades tradicionais. Ou seja, a gente pode entender a certificação como um instrumento de acesso para políticas públicas específicas, enquanto a titulação se trata da política específica em si. É o poder público cumprindo o seu dever de emitir títulos de propriedade definitiva das terras que são utilizadas e ocupadas por comunidades tradicionais. Valeu, Jaqueline, e obrigado pelas informações. Eu que agradeço o convite, Lucas, e quero agradecer também a todos os ouvintes da Idas no Ar. Um abraço. Olha, gente, o assunto é bem interessante, cheio de informações, e quem quiser saber mais pode acessar uma série de materiais que a equipe de povos e comunidades tradicionais tem produzido. Tá no nosso site, que é o aedasmg.org. Daqui a pouco, aqui no seu informativo, a gente conversa sobre os projetos de demandas das comunidades e o novo plano de trabalho da AEDAS. Fica por aí um intervalinho rápido
E voltamos já. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Voltamos. Aqui Lucas Jerônimo e o Aedas no Ar, informativo sobre o processo de reparação de danos causados pela Vale em Brumadinho. Por aqui estamos todas as semanas, estamos sempre conectados e com novas informações todos os dias nas redes sociais pelo @aedasmg e pelo site aedasmg.org. Você está ouvindo Aedas no Ar. O anexo 1.1, os projetos de demandas das comunidades, é a única parte do acordo judicial firmado entre a Vale, o governo de Minas e as instituições de justiça, onde os atingidos são convidados a participar. Nesse anexo, as pessoas atingidas participam dos processos de decisão com a construção da governança popular. E aqui no Aedas no Ar, a gente te atualiza todas as semanas sobre como esta parte está acontecendo de fato. As informações na matéria de Diego Cota. Reparação integral. Brumadinho é um município com território muito extenso e uma coisa que a gente tem que lembrar é que ele é dividido ao meio por um rio e existe praticamente uma ponte só na área central. Então acaba que a gente fica impossibilitado de comunicar com outras lideranças, outros produtores. Esse que você está ouvindo é o João Carlos Monteiro. O João é presidente da Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho e é atingido pelo desastre crime da Vale. Então esses espaços que estão sendo abertos, essas reuniões, é um momento da gente se conhecer. Então a gente acaba se conhecendo produtores novos, né? Lideranças novas que a gente nunca nem imaginou que tinha dentro do município. Então esses produtores, essas lideranças estão se juntando em busca de uma luta só, né? Todo mundo quer uma luta só, é a luta da reparação. Uma dessas lutas pela reparação a que o João Carlos se refere é o anexo 1.1 do Acordo Judicial. Chamado de Projetos de Demandas das Comunidades, esse anexo faz parte do Programa de Reparação Socioeconômica que deve garantir a realização de projetos comunitários e acesso a crédito e microcrédito. São cerca de 3 bilhões de reais previstos. Após mais de 3 anos da assinatura do Acordo Judicial e do Anexo 1.1, as comunidades atingidas de Brumadinho puderam ter seu primeiro momento presencial com a entidade gestora no sábado, dia 9, no bairro São Bento, sede de Brumadinho. O momento abre o calendário de atividades presenciais nos territórios nos 90 dias para a construção participativa do fluxo de projetos comunitários e do fluxo de crédito e microcrédito. Esse período de 90 dias foi proposto pelas instituições de justiça como um período para ser pensado junto com os atingidos de como devem ser geridos esses recursos de demandas das comunidades. Um momento muito esperado e muito aguardado pelas comunidades atingidas, que puderam trazer todas as suas expectativas, todas as suas angústias e puderam abordar também muitas pautas importantes, como a própria participação em todo o processo de reparação, a questão da transparência, o tempo da reparação e o tempo das construções. Essa que você está ouvindo é a Gabriela Cota, gerente-geral de reparação na Aedas Paraopeba. Na Aedas, é a Gabriela quem coordena as equipes que acompanham os anexos do Acordo Judicial. Nesse momento dos 90 dias, surge uma dúvida para muitas pessoas atingidas. Afinal, as pessoas atingidas já podem sugerir projetos para suas comunidades? Por enquanto, ainda não. Antes de pensar os projetos, é preciso encaminhar como será feita a gestão desse processo, que deverá contar com ampla participação das comunidades atingidas. Perguntamos para Gabriela da Aedas, que explicou para a gente. E foi muito reforçado pela própria entidade gestora que não serão definidos os projetos ainda do anexo 1.1 nesse período de 90 dias. É um momento para a construção da governança, de como vai funcionar o fluxo para os projetos serem definidos, mas não é um momento de definição dos projetos ainda. Esse momento vai se iniciar após o fechamento da proposta definitiva e o processo de implementação da governança popular do anexo 1.1. Em Brumadinho, também conversamos com Érica Holandim de Souza, atingida do Parque do Lago. Antes do rompimento, ela trabalhava com hospedagem na região, que tinha um atrativo pela beleza e tranquilidade.
cenário que mudou completamente após o desastre crime. A Érica precisou construir uma outra casa mais distante para conseguir continuar trabalhando com turismo. Mesmo com esse cenário, ela visualiza nos projetos das comunidades um horizonte de mudanças e alternativas. O turista chega aqui e ele quer um lugar para comprar um queijo, uma cachaça, um doce, um restaurante, uma lanchonete. E a gente não tem nada. Então, se você assentar com essa comunidade, ver o que ela sabe fazer, as qualidades dessas pessoas, a gente tem muito o que fazer. O turismo hoje seja a luz no fundo do túnel. Mas para eu oferecer o turismo, eu vou ter que trabalhar muito todas as comunidades para oferecer isso para o turista. Talvez isso seja uma outra possibilidade para eu sair um pouco da mineração. Porque todos nós precisamos de trabalhar, né? Nós estivemos em Brumadinho e acompanhamos esse primeiro espaço da entidade gestora no território. A Caritas, líder da parceria que compõe a entidade gestora, apontou os elementos chaves que serão debatidos ao longo desse período dos 90 dias, que prevêem um segundo momento na região, sendo eles o Plano Participativo de Reparação e Desenvolvimento, o Desenho Institucional de Governança, o fluxo de projetos socioeconômicos e linhas de crédito e microcrédito e as especificidades dos familiares de vítimas fatais, povos e comunidades tradicionais e demais coletividades vulnerabilizadas. Os 90 dias seguem com um calendário de atividades com povos e comunidades tradicionais e com demais pessoas atingidas da região 2 e outras regiões da Bacia do Paraopeba e Represa de Três Marias. Acompanhe o calendário de atividades pelos canais da Caritas, pelo site mg.caritas.org.br e Instagram, @caritasmg. Volto com você, Lucas. Valeu, Diego. Obrigado pelas informações. E olha, gente, aproveitar aqui e avisar que nas próximas semanas vou estar de férias e quem assume a condução do AEDAS no ar é o Diego Cota e logo mais eu tô de volta. Agora é momento de saber mais sobre como a AEDAS está organizada em seu novo plano de trabalho para os próximos passos ao lado de atingidos e atingidas. Felipe Cunha. Olá, Lucas. Olá, ouvintes. Ao longo dos últimos programas, a gente tem te contado como é o novo plano de trabalho da AEDAS para execução nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraopeba e Represa de Três Marias. Houve mudanças na estrutura e na metodologia da assessoria técnica independente. O trabalho desenvolvido pelas equipes foram unificados nas duas regiões e reestruturado em eixos. Já falamos do eixo de participação informada, da reparação, das diretrizes da reparação do acordo judicial e hoje vamos falar sobre o eixo institucional. Esse eixo é responsável pelos diálogos com as instituições de justiça, Governo do Estado de Minas Gerais, a CANF, a Ernst Young, que é a auditoria, e as assessorias técnicas que atuam nas regiões 3, 4 e 5 e outras entidades, como afirma Flávia Gondim, da Gerência Institucional da AEDAS Paraopeba. Internamente, esse eixo é composto por equipes de gestão tecnológica, gestão financeira e controladoria, jurídico de gestão e gestão administrativa, que atuam em apoio ao projeto do Paraopeba, desempenhando atividades transversais em relação às demais equipes, orientando processos, garantindo a coesão, o fluxo de comunicação e alinhamento interno, a autonomia na tomada de decisões em prol de fluxos mais ágeis e eficientes e dentro do que é previsto no plano de trabalho. E você é convidado e convidada a acompanhar a execução desses compromissos de trabalho que a AEDAS reafirma todos os dias. Acompanhe de perto nos territórios e nas redes sociais pelo @AEDASMG. Ei, gente, nossa prosa de hoje vai terminando. Obrigado a você que se liga por aqui, que nos ouve, que compartilha as nossas informações e assim ajuda na caminhada por reparação integral e justiça. Seguimos juntos. Na semana que vem tem Diego Cota com vocês e em breve nos encontramos novamente. Um abraço e até mais.
Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, Lucas Jerônimo e Valmir Macedo, captação de áudio e edição João Paulo Dias, e contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS, sob coordenação de Elaine Bezerra e gerência de participação informada do projeto AEDAS para a UPEBA.